TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167, já está aí na sua tela, já anota, porque surgiu uma reclamação, uma denúncia, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. Mas coisa boa também, viu alguma cena inusitada, alguma coisa boa, manda pra gente também. E em Petrópolis o dia amanheceu novamente bonito, mas gente, o quanto que venta? Ventou a noite inteira em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. A gente percebe ali o sol nascendo por detrás da montanha, fazendo essa paisagem maravilhosa. Não dá para ver, mas está ventando muito. Ventou muito ontem durante o dia, mas intensificou um pouco mais durante a noite de ontem e também durante essa manhã, agora, nesse momento, venta muito na cidade de Petrópolis. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 17 de julho. Você vai ver que Estados Unidos impõe novo tarifaço a produtos do Brasil. Veja quais são esses produtos que vão ter a sobretaxa. Senado aprova a inclusão da educação financeira no currículo escolar. Você vai ver também que Petrópolis passa a oferecer a vacina Pneumo 20 para crianças. E mais, a administradora, a empresa, a instituição que administra o Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis, confirma a dívida de 58 milhões de reais com fornecedores durante uma audiência na Justiça. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, hoje a gente fala mais, traz a reportagem completa. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro. E é claro, você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, durante a nossa programação nos nossos telejornais. Tem o site e também nas bancas, o nosso impresso, aqui na região apenas R$ 2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Então a gente começa ali na linha vermelha. Voto cruzado no Ceará torna pífio o apoio de Flávio a Ciro. Lula mantém vantagem. Está lá no Correio Bastidores, na página 5. E a manchete do nosso jornal do Correio da Manhã, edição de fim de semana, é a seguinte: corrida eleitoral ainda não começou para metade do eleitorado fluminense. Uma pesquisa aponta que metade da população do estado ainda não sabe em quem votar. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E temos mais ainda, Brasil busca proteger setores atingidos ao tarifaço. Mesmo com algumas exceções, os Estados Unidos vão taxar produtos brasileiros e o governo já prepara um pacote de ajuda para os setores atingidos pela sobretaxa. Além disso, discute uma contraofensiva ao tarifaço, mas adota cautela em relação à aplicação da lei da reciprocidade aos norte-americanos e buscará mostrar que a medida é desleal. Está lá na página 4 e também na página 6. A gente tem uma reportagem sobre isso. Caio, vamos colocar de uma vez?
a nossa primeira reportagem sobre o tarifaço, a gente tem em vídeo também, porque nesta quarta-feira, na última quarta-feira, na verdade, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos impôs essa sobretaxa de 25% sobre vários produtos provenientes aqui do Brasil indo para os Estados Unidos. Porém, os itens de aviação civil, petróleo, carne bovina e café, que juntos responderam por um terço da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano, não estão sujeitos ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao produto brasileiro. Vamos conferir. Além desses itens, estão isentos da cobrança extra produtos como celulose, minério de ferro, ferro gusa, laranja e suco de laranja. Por outro lado, alguns setores não conseguiram se livrar da taxação, como ferro e aço, vestuário, calçados, açúcar, etanol, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola, máquinas elétricas não voltadas ao setor de aviação, além de outros produtos manufaturados. As isenções foram estabelecidas pelos Estados Unidos para aqueles produtos brasileiros que não são produzidos internamente por lá em quantidade suficiente ou preços razoáveis, evitando assim escassez de determinados produtos no mercado consumidor e perturbação na economia daquele país. As tarifas de 25% foram anunciadas no dia 15 e devem entrar em vigor no próximo dia 22, depois de uma investigação do STR. O órgão justificou as taxas, dizendo que certas práticas adotadas pelo Brasil eram descabidas e oneravam ou restringiam o comércio de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores estadunidenses. Já o governo brasileiro repudiou as novas tarifas, disse que não reconhece a legitimidade da investigação do STR e acrescentou que não há justificativa para essas medidas. O Brasil informou ainda que vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e vai retomar o tema no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Vamos voltar agora para o nosso jornal impresso, vamos agora para o Petropolitano, lá na nossa página 11, porque fala o seguinte: Prefeitura vai recorrer da decisão sobre terceirização no Alcides Carneiro. Eu vou ler um trechinho aqui porque a Prefeitura de Petrópolis informou ao Correio que vai recorrer da decisão do juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins Alves, que suspendeu a terceirização dos serviços de alimentação do Hospital Alcides Carneiro e determinou uma série de medidas para reorganizar a gestão financeira do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, que é a instituição ali que administra o Hospital Alcides Carneiro. A determinação foi proferida durante audiência realizada na última quinta-feira, dia 9 de julho, atendendo a um pedido do Ministério Público. O magistrado suspendeu todos os atos administrativos e licitatórios voltados à terceirização da alimentação do hospital, ou seja, então os pacientes ficam sem se alimentar, né? Além de impedir novas contratações para fornecimento de gêneros alimentícios, serviços médicos e outros contratos já existentes. Na decisão, o magistrado entendeu que a proposta foi apresentada sem estudos técnicos ou financeiros que comprovem redução de custos ou melhoria dos serviços. Além de barrar a terceirização, o juiz determinou que a empresa que administra ali o Hospital Alcides Carneiro apresente em até 15 dias um relatório detalhado das dívidas com fornecedores, acompanhado de um plano de quitação dos débitos. Também estabeleceu prazo para reforma da câmara fria do Hospital Alcides Carneiro e fixou multa de R$ 500 mil ao município e ao SERRAC em caso de descumprimento das determinações, além de multa pessoal de R$ 100 mil à secretária municipal de saúde e ao diretor-presidente da autarquia, caso autorizem atos em desacordo com a decisão.
E aí, nessa reportagem aqui, fala sobre as dívidas também, porque essa medida atende um pedido do Ministério Público que argumentou que novas contratações poderiam agravar a situação financeira da empresa que administra o Hospital Alcides Carneiro, que possui uma dívida aí de 437 milhões de reais, sendo que cerca de 58 milhões de reais apenas com fornecedores. E segundo o magistrado, então, a justificativa apresentada pela gestão, baseada em notificação da Vigilância Sanitária sobre o transporte das refeições para outras unidades, não demonstra necessidade de terceirizar toda a cadeia de produção alimentar do hospital. Para o juiz, uma solução logística seria suficiente para atender às exigências apontadas pelo órgão fiscalizador. Um magistrado também afirmou que seria inadequado autorizar novas contratações enquanto fornecedores antigos acumulam milhões de reais em crédito sem receber. E aí, gente, sobre esse caso, a gente também tem uma reportagem. Vamos pegar ela, ô Caio, por favor? Tá lá no nosso terceiro bloco, o nome dessa reportagem é Sweet Proteína Hack. Porque olha só, gente, o SERRAC, que é o Serviço Social Autônomo, essa empresa que administra o Hospital Alcides Carneiro, confirmou durante a audiência realizada na Quarta Vara Civil. Essa audiência, como eu falei, aconteceu na última semana, dia 7 de julho, e o SERRAC confirmou que acumula aproximadamente 58 milhões de reais em dívidas só com fornecedores. A informação foi apresentada pelo diretor financeiro da instituição, Rodolfo Pinheiro, que também revelou um passivo consolidado de cerca de 437 milhões de reais, e é a reportagem em vídeo que a gente vê agora. Durante a audiência realizada na Quarta Vara Civil de Petrópolis, o diretor do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, Rodolfo Pinheiro, afirmou que o custo mensal da operação do Hospital Alcides Carneiro gira em torno de 22 milhões de reais, enquanto os repasses recebidos ficam em média entre 15 milhões e 16 milhões e meio de reais. Segundo ele, a diferença entre os valores faturados e efetivamente recebidos pelo hospital alcançam aproximadamente os 187 milhões de reais, conforme os registros contábeis atualizados até 30 de junho. O diretor afirmou que a instituição busca reorganizar processos internos, reduzir custos e negociar o pagamento de rescisões trabalhistas para diminuir os bloqueios judiciais das contas. A promotora de justiça Vanessa Katz afirmou que a crise na alimentação do Hospital Alcides Carneiro é consequência direta de falta de repasses financeiros regulares do município ao SERRAC. Segundo a promotora, enquanto a dívida com fornecedores não for quitada, continuarão ocorrendo dificuldades no fornecimento de alimentos, medicamentos e outros insumos. Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins concordou com o entendimento da promotora e classificou a crise alimentar como uma metástase do câncer original, afirmando que o subfinanciamento e o acúmulo de dívidas explicam o desabastecimento enfrentado pela unidade. Agora vamos para notícias mais nacionais, porque o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2026, foi divulgado na última quarta-feira. Os candidatos podem consultar a relação dos pré-selecionados no site do ProUni. Na edição de 2026, o ProUni oferece 471.304 bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior de todo o país. Do total, 219.725 são bolsas integrais e 251.569 parciais, que arcarão com 50% do valor do curso. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até o dia 24 de julho. A etapa é obrigatória para a concessão da bolsa pela instituição de ensino. O programa do processo seletivo prevê ainda a divulgação do resultado da segunda chamada em 5 de agosto. Os candidatos não selecionados poderão manifestar o interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto, e a divulgação dessa lista está prevista para o dia 1º de setembro.
O ProUni oferece bolsas de estudo a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior para cursarem graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições particulares de ensino. As bolsas são oferecidas de dois tipos: as integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso, e as parciais, que cobrem 50% do valor. Vale lembrar que o ProUni é destinado para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2024 ou 2025, que obtiveram média mínima de 450 pontos nas 5 provas e nota superior a 0 na redação. Mais regras e especificidades do programa estão disponíveis no site do ProUni. E os estudantes interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2026, têm até hoje, dia 17 de julho, para realizar a inscrição. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O FIES é um programa do governo federal que financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos oferecidos por instituições privadas de ensino superior, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa beneficia prioritariamente estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido contemplados anteriormente com o financiamento estudantil. Ao todo, o Ministério da Educação oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026, considerando os 2 processos seletivos do ano. Foram disponibilizadas 67.301 vagas no primeiro semestre e outras 44.867 nesta segunda edição. Além dessas oportunidades, o MEC ainda poderá ofertar vagas que eventualmente não tenham sido ocupadas até o limite previsto para este ano. Para participar da seleção, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863. Vale destacar que os participantes que realizaram o Enem na condição de treineiros não podem se inscrever no programa. O processo seletivo também contempla o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 810,50. O cronograma prevê o encerramento das inscrições no dia 17 de julho. O resultado da chamada única será divulgado em 30 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Já a convocação pela lista de espera ocorrerá entre 7 e 24 de setembro. E olha só, gente, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que inclui a educação financeira no currículo dos ensinos fundamental e médio. A proposta prevê que o tema seja trabalhado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia. Pela proposta, a educação financeira passa a estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reforçando a obrigatoriedade de sua aplicação nas escolas. Embora o tema já faça parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, a inclusão na lei busca garantir maior segurança para a implementação do conteúdo ao longo da formação dos estudantes. O projeto também estabelece que cada escola terá autonomia para definir como o assunto será inserido no projeto pedagógico de acordo com a realidade local, sem a necessidade de criar uma nova disciplina ou aumentar a carga horária dos alunos. Além disso, a relatora ampliou o texto original para incluir a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária. Com isso, os estudantes também terão contato com conteúdos sobre a importância dos impostos para o financiamento dos serviços públicos, o funcionamento da Previdência Social e o papel dos seguros. Como o projeto foi modificado pelo Senado, o texto retorna agora à Câmara dos Deputados para a última análise. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. E olha só, gente, as buscas por um adolescente de 17 anos, morador de Goiás, que desapareceu no mar de Copacabana na última terça-feira, continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio. A ocorrência chama atenção para um problema que pode ser evitado na maioria dos casos, que é o afogamento. Só neste ano, milhares de pessoas precisaram ser resgatadas nas praias da capital fluminense. O Corpo de Bombeiros do Rio segue nas buscas pelo adolescente de 17 anos de Goiás que desapareceu no mar de Copacabana na última terça-feira, onde nessa mesma ocorrência os nossos guarda-vidas salvaram outras 2 pessoas que acompanhavam esse jovem. No momento, a operação mobiliza 3 frentes de trabalho: a busca aérea, com o uso de drones e helicópteros, a busca superficial, onde a gente está utilizando motos aquáticas e embarcações, e, por último, a busca subaquática, com o emprego dos nossos mergulhadores. A operação de busca pelo adolescente conta com embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e apoio aéreo com drones, utilizados de acordo com as condições do mar. Enquanto as equipes seguem empenhadas na ocorrência, o caso reforça um alerta importante, que o afogamento é um risco real e pode atingir qualquer pessoa, mesmo em praias monitoradas. Por isso, a prevenção continua sendo a principal forma de evitar tragédias. Somente esse ano, os nossos guarda-vidas já realizaram mais de 7.500 resgates aqui na capital,
sendo mais da metade desses resgates apenas na praia de Copacabana. No mesmo período, também foram feitas 325.681 ações preventivas, orientando banhistas sobre os riscos do mar, evitando situações de perigo antes que elas acontecessem. E para garantir a segurança nas praias dos nossos banhistas, a orientação é que sempre seja priorizado que as pessoas fiquem próximos dos postes de guarda-vidas, que jamais entrem na água em locais com bandeira vermelha e também não entrem no mar à noite, o período em que a visibilidade fica muito comprometida. Os dados mostram que boa parte das ocorrências é evitada graças ao trabalho de orientação feito diariamente nas praias, com informações sobre correntezas, valas, bandeiras de sinalização e os locais mais seguros para o banho de mar. É imprescindível manter a atenção constante com as crianças. Elas nunca devem ser deixadas sozinhas na água e também os adultos devem evitar o consumo de bebidas alcoólicas justamente porque o álcool diminui os reflexos e também a percepção de perigo. O caso do adolescente desaparecido acontece justamente às vésperas do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, celebrado em 25 de julho. A data, criada pela Organização das Nações Unidas, busca conscientizar a população sobre um problema de saúde pública que, na maioria das vezes, pode ser evitado com medidas simples de prevenção. Vale lembrar que, em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Lembre-se que em qualquer situação de emergência que você presencie, a recomendação é não tentar o resgate por conta própria, mas sim acionar imediatamente o guarda-vidas ou pelo telefone 193. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol brasileiro, na Copa do Mundo e também no vôlei. E a grande final da Copa do Mundo está definida. Neste domingo, Espanha e Argentina vão se enfrentar no estádio de Nova York, Nova Jersey. E para alcançar essa final, a Espanha superou a favorita, a França, ganhando de 2-0, com gols de Oyarzabal e Pedro Porro. Toledo, a gente tem que destacar essa semifinal aqui que foi inesperada, vou ser muito sincero. Principalmente, não do resultado, mas da maneira que o jogo foi jogado. Exatamente, a Espanha dominou o jogo do início ao fim, o meio de campo doutrinou o jogo inteiro. Os três ali, Dani Olmo, Fabián Ruiz e Rodri, fizeram uma partida excelente, dominaram o jogo e acabaram com o jogo para a Espanha, né? Exatamente, eu acho que inclusive foi a melhor atuação de um coletivo nessa Copa do Mundo, porque a gente viu a França jogando, fazendo gols, empilhando chances e parecia que eles eram um time praticamente imbatível. Chegou nessa partida contra a Espanha e eles não conseguiram jogar, essa é a verdade. A Espanha conseguiu dominar a França de tal maneira que o time francês não conseguiu em momento nenhum aplicar suas jogadas, fazer seus contra-ataques. Eles realmente não conseguiram jogar, principalmente o seu ataque, que era o ponto tão alto desse time. Exato, eu acho que foi um jogo tão dominante da Espanha num sentido coletivo, né, que é até difícil elencar quem que foi o melhor jogador da própria Espanha nessa partida, porque a gente teve o Cucurella fazendo uma partida excelente, os três do meio campo também fazendo uma ótima partida, o Pedro Porro que fez o gol e acabou saindo como o melhor da partida. Eu acho que dos 11, eu acho que o Pedro Porro não foi o melhor da partida, de bola jogada também. Exatamente, ele fez um gol muito decisivo, é claro que é o gol que mata o jogo, e pesa também para esse time, né? Mas a gente tem que destacar realmente essa atuação impressionante de todo o coletivo. Eu acho que foi assim, um time nota 10. Eu acho que foi uma das primeiras atuações nota 10 verdadeiramente dessa Copa do Mundo, porque não foi um jogador jogando bem, não foi outro jogador bem. Foram 11 jogadores jogando muito bem, fazendo uma grande partida, que pode não ter tido tanto um brilho individual, como você disse, mas que estava tão bem, estava fluindo tão bem todas as jogadas, que fez realmente a Espanha sair vitoriosa e superar essa França que era tão temida, que tem o Mbappé, Doué, Olise, Dembélé, e não conseguiram arranjar nada. O Mbappé, inclusive, era um dos artilheiros da Copa do Mundo, não conseguiu dar nenhum chute no gol, não foi nem que ele não conseguiu fazer gol, ele não conseguiu chutar no gol. O Olise também não fez nada, não conseguiu criar jogadas. O Rodri anulou ele? Anulou totalmente. O único que se destacou um pouco mais foi o Dembélé, que ainda assim deu 2 chutes fracos no gol no final, lá nos acréscimos. Então, assim, é uma atuação impressionante e que
dependendo do que pode acontecer, pode ficar para a história. Exatamente. Eu acho que esse jogo foi muito marcante para toda essa trajetória do De La Fuente no comando da Espanha. Desde 2013, né, que ele segue da base um projeto muito longo e muito importante que é para ficar de olho, é para se impressionar e é para a gente também se inspirar, principalmente. Exatamente, é um trabalho com muito tempo, com muito trabalho realmente, até destacar isso, e a gente viu um time escalando e um técnico escalando também. A gente pode relembrar que envolveu a gente na Olimpíada de Tóquio, lá no Japão. A final da Olimpíada é justamente Brasil e Espanha, me desculpa, e é a Espanha do De La Fuente, que dos 11 jogadores titulares, aproximadamente 9 estão convocados para essa Copa do Mundo. Então é uma união de medalhões, é uma união desses jogadores mais jovens que está dando muito certo e é um trabalho muito conciso. E as decisões do técnico estão dando muito certo, porque o jogador tem que acreditar também e o técnico parece que ele está realmente com esse elenco na mão. Exato, e em 2019 também ele foi campeão da Copa do Mundo Sub-19 com muitos desses jogadores. E vale destacar também que aí, pegando um pouquinho no pé do Brasil, desse elenco das Olimpíadas apenas 2 foram convocados. Ou seja, são jogadores que não são explorados corretamente como a Espanha explora. Exatamente. E Toledo, só para a gente poder finalizar esse lado dessa semifinal, a gente tem que destacar também toda a questão do peso da Espanha nesse século XXI no futebol. Mudou o futebol. Exatamente. A Espanha é uma escola que mudou o futebol e muito provavelmente é a maior seleção desse século XXI, porque a gente tem que destacar que eles já têm uma Copa do Mundo lá em 2010, que foi a primeira Copa deles, estão na final de uma segunda Copa, já ganharam 3 euros nesse século, então assim, é algo impressionante que eles vêm fazendo e era uma seleção que já tinha muito nome, mas não tinha tantas conquistas, e agora eles estão realmente se colocando como uma das principais seleções do planeta, sem dúvida nenhuma. Do outro lado da semifinal, a Argentina passou da Inglaterra, com uma virada épica, ganhando o jogo por 2-1. O gol dos ingleses foi marcado por Anthony Gordon e os argentinos Enzo Fernandes e Lautaro Martinez marcaram os outros tempos da partida. Eu vou classificar esse jogo como uma das maiores pipocadas da história das Copas do Mundo, porque o Tuchel pipocou. Podia ter recuado o time? Podia, mas recuar a partir dos 60 minutos, pra mim, não existe. Toledo, assim, uma vergonha, né? A gente tem que destacar aqui, a gente destacou outros times que acabaram passando um pouco de vergonha nessa Copa, que foi o caso do Brasil, né? A gente tem que sempre destacar o Brasil, a Alemanha também passou vergonha nessa Copa, e a Inglaterra na semifinal conseguiu passar vergonha ganhando o jogo, né, Toledo? Porque Exato. A Inglaterra estava fazendo o primeiro tempo desse jogo, foi uma coisa maravilhosa de assistir, um jogo muito pegado, a gente sabe de todos os fatores históricos que a gente tem entre a Argentina e a Inglaterra, e parecia que a Inglaterra ia sair vitoriosa, porque lá o Anthony Gordon, depois de um belíssimo contra-ataque, consegue abrir o marcador. Só que, como você disse, o Tuchel foi covarde, né, Toledo? A gente tem que destacar isso. Ele recuou o time inteiro, botou 9 jogadores dentro da área e ficou 40 minutos tomando pressão da Argentina. Uma seleção que nessa Copa do Mundo, em todos os jogos, já tinha mostrado, olha, a gente não vai morrer. A gente vai ficar aqui, mas a gente não morre. Mostrando que a sabe gente jogar sofre contra essas e não defesas, morre. A assim. gente sofre e não morre. E a Inglaterra foi e decidiu tomar a pior decisão possível, recuou o time inteiro. As decisões e as substituições do Tuchel foram patéticas. Ele chegou um momento que tinha 6 defensores, 4 zagueiros e 2 laterais. E tomar um gol de cabeça de um atacante de 1,74 m, que não é tão bom de cabeça como um dos principais jeitos dele jogar, é inacreditável. É inacreditável. Então a gente teve primeiro esse gol do Gordon, depois muita pressão da Argentina e ali a gente chegou com ter 88% de posse de bola da Argentina depois que a Inglaterra fez esse gol. Então foi assim, era algo que quem estava assistindo o jogo e conhece mais ou menos de futebol sabe, olha, isso daqui vai dar errado. Exato, tá. Porque água mole, pedra dura. Todo mundo sabe como é que funciona essa parte, então era pressão, e chegou uma hora que o gol saiu e foi de uma maneira muito natural. Exato, eu acho que também o Tuchel perdeu a chance de fazer história, porque ele fez uma convocação bem controversa, ele deixou grandes nomes de fora, como o Arnold do Real Madrid, o Cole Palmer, grande jogador do Chelsea também, e pode-se dizer que eles fizeram um pouquinho de falta, mas os jogadores que eles convocaram, que ele convocou na verdade, o Spence, por exemplo, estava fazendo uma partida excelente, só que
ele jogou tudo isso fora. Jogou tudo isso fora no momento que ele recuou o time e ele era para falar. Ele era para ter ganhado o jogo praticamente sozinho, só com esses jogadores que todo mundo criticou, né? Exatamente, foi algo impressionante porque no momento em que a estratégia do Tuchel dá certo, ele abre o placar, a Inglaterra abre o placar, você pensa, nossa, o Tuchel realmente fez a convocação da Copa, é o técnico da Copa. É o melhor 11 que ele queria. Exatamente. E jogou tudo para fora e no iniciozinho do trabalho dele na Inglaterra, ele fala sobre a última Eurocopa, a Eurocopa de 2024, que ele fala que faltou coragem para a Inglaterra e faltou acreditar mais no jogo, acreditar mais no próprio jogo. E ele repetiu o mesmo erro que ele próprio criticou. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente, é claro, fica estressado com o Brasil, a gente fica estressado vendo as outras seleções que a gente via que podia perder, que estavam perdendo oportunidades. Mas a Inglaterra, eu acho que fez o maior papelão dessa Copa, Exato. A maior pipocada. E de outro lado, a gente tem uma Argentina que, assim, é roteiro de cinema, Toledo. Eu não gosto da Argentina, eu sei que você não gosta da Argentina. A gente não gosta do time deles como seleção. Mas assim, o que eles estão fazendo nessa Copa do Mundo é impressionante. É de e o que o Messi aplaudir. joga, a gente não precisa nem comentar do Messi, porque o que ele faz é algo Te inacreditável. falar, é difícil de até achar palavras para falar dele. Pô, é impressionante. Eu tenho muita raiva da Argentina, mas ao mesmo tempo que eu tô vendo o Messi, eu fico lisonjeado, porque é impressionante. Não tem palavra para destacar o Messi. Assim. Exatamente, Toledo. Então a gente fica tudo na expectativa desse próximo jogo. Exatamente. E justamente a final está marcada para as 4 da tarde deste domingo e tem tudo para ser épica. De um lado, o possível grande nome da próxima geração, Lamine Yamal, pela Espanha. E do outro, o possível maior jogador da história, Lionel Messi, da Argentina. Hugo, eu vou torcer para a Espanha, não vou torcer para a Argentina, como eu já torci em diversos jogos dessa Copa e não deu certo. Toledo, a situação tá complicada, a gente tá com um secador fraco, a situação tá difícil, mas é claro, a torcida vai de novo para a Espanha. E eu, sinceramente, já torceria para a Espanha normalmente, porque a Espanha... É contra a Inglaterra também. Exatamente. E a Espanha só tem um título, né, Toledo? A gente tem que destacar aqui. Eu quero todo mundo bem longe do Brasil. E a gente tá vendo que a Argentina já pode virar tetra nessa Copa do Mundo, caso seja campeã, caso ganhe essa próxima partida. Então, a gente tem tudo para ter um ótimo jogo, tudo para ter um jogo épico. Mas, Toledo, eu tenho que admitir, eu tô com medo, porque é impossível dizer que a Argentina não tem roteiro de campeão, né? Exatamente. Todos os jogos ali mostrando que, como você mesmo falou, tá sofrendo, mas mostra que não vai morrer. E na final provavelmente não vai ser diferente. Já tem essa casca muito importante para esse jogo, mas meu palpite para esse jogo vai ser 3-1 Espanha. Toledo, eu sinceramente acho que vai ser 1-0 ou 2-0. E eu, sinceramente, não vou botar para qual dos dois times vai ganhar, não. Vou ficar em cima do muro, porque eu já cansei de ficar colocando o palpite errado. Porque a situação tá complicada, a Argentina tá um negócio impressionante e vai ser um confronto entre o melhor futebol e o melhor espírito esportivo, né? Que a gente não pode deixar de destacar. O espírito da seleção argentina é impressionante, é invejável principalmente. Como eu gostaria que a seleção brasileira se matasse realmente. Pô, 2% que ele já tem. Da maneira que eles se matam em campo, eles se esforçam, eles fazem tudo para sair vitoriosos. Então, assim, era uma Argentina que começou com expectativas não tão altas, justamente porque os jogadores estão mais velhos. Durante a Copa do Mundo não fez grandes atuações e justamente na semifinal eles fizeram o melhor jogo deles na Copa do Mundo. Então, vamos ver como é que vai ser justamente esse último jogo e como que vai se desenrolar. Mas eu ainda acho que a Espanha é favorita, principalmente pelo que eles fizeram contra a França, mas a gente não pode deixar essa Argentina de lado. A gente já está mais do que provado que isso é um erro. Exatamente. Mas expectativa da bola rolar, expectativa é boa. Afinal, para mim são as duas melhores seleções que mereciam estar nessa final mesmo. E eu acho que quem tem que agradecer acho que é a gente, que vai ser um jogão. Exatamente. E a nossa final, né, que a gente dos nossos palpites, vai acontecer no sábado, que é justamente a disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra, no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Mas aí, sinceramente, é um jogo menos interessante. Porém, vai ser bem legal a gente ver que dois times que vão querer dar uma resposta, pelo menos, para o torcedor. Porque a França muito favorita e a Inglaterra também favorita nesse jogo contra a Argentina. Então vamos ver como é que vai se desenrolar essa partida. E meu palpite para esse jogo vai ser um 2-1 França. Eu também acho que vai ser 2-0 França, porque eu acho que a Inglaterra vai estar bem abatida por conta justamente desse jogo. Pelo jeito que perdeu, né?
E olha só, gente, não é só de bom futebol que nós vamos falar nesta edição. Isso porque nesta quinta-feira temos a volta do Brasileirão, depois de mais de 50 dias parado. Na noite deste dia 16, o Vasco visita o Vitória lá na Bahia, buscando sair da zona de rebaixamento. E o Botafogo recebe o Santos no estádio Newton Santos, buscando mais estabilidade no campeonato. E no dia 17, na busca pela liderança, o Fluminense joga contra o Bragantino no Maracanã. Toledo, como estão dizendo na internet, eu não quero voltar para a borracharia, porque assim, eu tô muito mal acostumado com esse futebol maravilhoso de Copa do Mundo, gostando ou não gostando das seleções, é um nível muito distante do que a gente tem aqui no Brasil, no nosso futebol brasileiro. E eu tô com medo, Toledo. E eu acho principalmente que o torcedor desses times tem que estar preparado para muita coisa acontecer, porque ninguém tem noção de como é que esses times vão jogar. Exatamente. Os clubes que jogaram algum tipo de amistoso, como foi o caso do Flamengo, ainda tem uma pequena noção do ritmo de jogo. Mas torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, não tem muito o que não esperar, tem a né? mínima ideia do que vai acontecer. E assim, é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Esses times eu vou colocar que já são caixinhas de surpresa, porque são times que já estavam muito instáveis e assim, esperança de um futebol bem pior do que da Copa do Mundo. Eu acho que eu senti mais o baque justamente nesse jogo entre Argentina e Inglaterra. Ou seja, claro, o nível vai cair um pouquinho. Sem dúvida nenhuma. E a gente destaca que no lado do Botafogo a gente teve mudança no comando da SAF, tem muita coisa acontecendo, mas o time em si continua praticamente o mesmo. No lado do Vasco, o time também continua o mesmo, mas aí trocou técnico. Um dia aleatório de Copa SAF. do Mundo, do nada Então, o Vasco assim, vive uma subtrama ali. Exatamente, o Renato Gaúcho foi demitido, agora entrou um técnico português que estava treinando na Arábia. Então assim, tudo pode acontecer nesses jogos, mas a expectativa é que pelo menos os nossos clubes cariocas consigam vencer. O Vasco principalmente, porque está na situação mais difícil que os outros. Mas aí a gente vai ficar na expectativa apenas para esses jogos. E é claro, na próxima edição a gente traz para vocês. Com certeza. E agora indo para o vôlei, o Brasil tem um grande desafio pela frente na Liga das Nações masculina de vôlei. A seleção iniciou a terceira e decisiva semana da fase preliminar em Chicago, nos Estados Unidos, com uma vitória importante contra a França. Dessa vez, a equipe comandada pelo Bernardinho vai encarar os donos da casa e vice-líderes da tabela nesta quinta-feira, às 10 horas da noite. E no lado feminino, como nós já trouxemos para vocês na última edição, o Brasil já sabe quem vai enfrentar na fase final da Liga. Terceira colocada, a seleção brasileira vai ter o Japão, que finalizou em sexto nas quartas de final. Os jogos estão marcados para acontecer no próximo dia 22, lá em Macau, na China. Toledo, a gente fica aqui na torcida, tanto pela seleção masculina que vai jogar nessa quinta-feira, quanto pela feminina que joga na semana que vem. Mas a gente, é claro, torce para que eles consigam vitórias para conseguir bem essa Liga das Nações. Exatamente, a expectativa está lá em cima. Exatamente, Toledo. E com essas informações, gente, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Muito obrigado pela sua audiência. É isso, gente. A gente volta na próxima edição. Um beijo. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025,
O Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a gente começa esse terceiro bloco falando que as salas de vacinação de Petrópolis começaram a oferecer a vacina Pneumo 20 para o público infantil. O novo imunizante será incorporado gradualmente ao calendário vacinal no lugar da Pneumo 10 e amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo. A principal diferença entre as duas vacinas está na cobertura. Enquanto a Pneumo 10 protege contra 10 tipos da bactéria pneumococo, a Pneumo 20 amplia essa proteção para 20 sorotipos, reforçando a prevenção contra doenças como pneumonia, meningite, otite e infecções na corrente sanguínea. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que a substituição será feita de forma gradual. Durante esse período de transição, cada criança vai receber a dose indicada de acordo com a idade e o histórico de vacinação registrado na caderneta. Quem já iniciou o esquema vacinal com a Pneumo 10 não vai precisar recomeçar a imunização. A orientação é que os responsáveis procurem a sala de vacinação mais próxima com a caderneta da criança. Nas unidades, as equipes vão verificar o esquema vacinal e indicar qual dose deve ser aplicada em cada caso, seguindo o calendário previsto para cada faixa etária. Além da novidade, a Secretaria de Saúde reforça que a rede municipal está abastecida com vacinas contra a Covid-19. As doses, que antes eram oferecidas apenas no Centro de Saúde e na Unidade Básica de Saúde de Itaipava, agora estão disponíveis em todas as salas de vacinação do município. Para receber qualquer um dos imunizantes, é necessário apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação. E a Polícia Federal iniciou na manhã de ontem, quinta-feira, a Operação Contra Golpe, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes previdenciárias. Em Teresópolis foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após a identificação de acessos e alterações indevidas em bancos de dados no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A operação contra-golpe foi realizada na manhã desta quinta-feira em Teresópolis, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência. A apuração apontou que o grupo criminoso realizava ativação irregular de benefícios previdenciários, permitindo o recebimento de valores retroativos à data em que os pagamentos haviam sido cessados. Segundo a investigação, o esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões aos cofres públicos. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informação e participação em organização criminosa. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E olha, tem ventado muito desde ontem, né? E uma árvore de grande porte caiu na manhã de ontem na Praça Dom Pedro II, bem no centro histórico da cidade. Com a queda, algumas motocicletas que estavam estacionadas próximas do local foram atingidas, ninguém ficou ferido. Na manhã desta quinta-feira, equipes da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, foram acionadas para retirar uma árvore que caiu na Praça Dom Pedro II, no centro histórico. A área foi isolada durante o trabalho de remoção. Apesar do susto, o incidente terminou apenas com danos materiais. A queda reacendeu a preocupação de moradores com a manutenção das árvores de grande porte em áreas de grande circulação, especialmente em um dos pontos mais movimentados do centro histórico da cidade. Não, eu não me sinto segura. Eu fico sentada, mas eu fico de olho nas árvores, porque a situação delas está bem precária, né? Elas estão caindo, a gente vê que elas estão caindo. Então, a poda precisa ser feita. Né? Não, eu acho que está muito ruim. Eu acho que está perigoso para as pessoas. Deve cuidar mais, entendeu? Não está sendo cuidado como deveria. Os moradores destacaram que o local costuma ter grande circulação de pessoas ao longo do dia. E eles acreditam que o desfecho poderia ter sido mais grave. Já pensou? Cair em cima de uma pessoa aí, o que pode acontecer? Um acidente grave, né? Se uma árvore dessa cai na cabeça de uma pessoa, meu medo é esse, cair na minha cabeça ou na cabeça de alguma pessoa, porque os danos podem ser muito sérios, né? Leonardo, que é entregador, contou que recentemente quase sofreu um acidente com os galhos de uma das árvores da praça. Esse dia eu estava aqui na praça esperando para pegar uma corrida para fazer a entrega, um rapaz do outro lado da rua me avisou, ó, cuidado aí, cuidado, apontando para cima. Quando eu olhei para cima, tinha um pedaço de galho solto na árvore. Eu levantei do banco e saí para a calçada. O pedaço de galho solto, ele caiu em cima do banco. Ele poderia ter caído em cima de mim. E olha só, gente, o tempo no Sudeste nesta sexta-feira continua firme com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação durante a tarde, enquanto as manhãs ainda começam com nevoeiro ou névoa fraca em diversas cidades. Mas vamos agora para a nossa previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e diminuição de nuvens ao longo da manhã. A tarde vai ser ensolarada e a noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. E, mais uma vez, Nova Friburgo deve registrar a menor temperatura entre as cidades da região serrana. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol com diminuição de nuvens pela manhã. A tarde segue ensolarada e a noite vai ser de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo continua firme. A sexta-feira vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu permanece limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o tempo também segue estável com sol e névoa fraca nas primeiras horas do dia. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer, e ao longo do dia o tempo permanece firme.
Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia também vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e o tempo segue aberto durante todo o dia. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus, registrando a maior temperatura entre as cidades da nossa área de cobertura. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades da nossa região de cobertura. Em Petrópolis, o Soberano Jazz Club em Itaipava recebe uma programação especial entre quinta e sábado. O público poderá acompanhar shows de Beto Saroldi, que celebra 50 anos de carreira, Silvia Machete em sua primeira apresentação na cidade e Miranda Cassim com o espetáculo Tiny M, tributo à cantora Amy Winehouse. Os ingressos estão à venda pelo Simpla e na bilheteria da casa. E em Petrópolis, o clima junino continua no Cascatinha. A tradicional festa dos padroeiros Santana e São Joaquim segue com programação religiosa e festiva aos sábados e domingos de julho. O evento tem barracas típicas, música ao vivo, quadrilhas e atrações para toda a família. Em Teresópolis, o Festival Sesc de Inverno também movimenta a cidade neste fim de semana. No sábado, às 4 da tarde, o público poderá acompanhar a apresentação Contos e Lendas do Burkina Faso, no Sesc Teresópolis, na Avenida Delfim Moreira 749, no bairro Várzea. A entrada é gratuita com retirada antecipada dos ingressos. A exposição agropecuária, comercial e industrial de Cordeiro chegou à sua 82ª edição, como um dos mais importantes eventos do interior do Brasil. Além das tradicionais feiras de negócios, leilões de gado, concurso leiteiro, a Cidade Exposição preparou uma programação de shows abrangendo do sertanejo ao rap, passando pelo pagode, forró e música eletrônica. Confira. Olá, pessoal! Eu gostaria de convidar vocês a participarem da mais tradicional feira agropecuária do país, a Expo Cordeiro, que começa neste sábado e vai até o dia 19 no Centro de Exposições de Cordeiro. E entre as atrações teremos feira de artesanato, leilão de gado, shows de MPB, forró, samba, sertanejo, espaço agrokids e muita comida boa. Espero você e a sua família lá. Até! A programação segue até o dia 26 de julho com celebrações religiosas, shows, gastronomia e momentos de confraternização em homenagem ao padroeiro dos motoristas e viajantes. Em Três Rios, no sábado, às 3h30 da tarde, o Sesc Três Rios exibe o documentário Guanabacoa, Crônica de Minha Família. O filme retrata as memórias e as origens da diretora cubana Sara Gomes, revisitando a história de uma família negra antes e depois da Revolução Cubana. A sessão acontece na quadra coberta da unidade, na rua Ismael Soares, no número 129, e a entrada é gratuita. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe no sábado e também na segunda-feira, às 8 horas da noite, o show Claraboia, da dupla Ana Vitória. O espetáculo apresenta as canções do novo álbum lançado pelas cantoras em uma performance mais íntima e acústica. Os ingressos custam entre 120 e 320 reais. E ainda em Petrópolis, o Cine Teatro Imperial exibe nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, o filme Que Horas Ela Volta. O longa, estrelado por Regina Casé, aborda as desigualdades sociais a partir da história de uma empregada doméstica e da chegada de sua filha à casa onde ela trabalha. E a sessão acontece no Teatro Imperial, na rua General Osório, no número 192, no centro, com entrada gratuita. E não para por aí. O clima julino continua em Itaipava. No sábado, das 4 da tarde às 11 da noite, a Locanda Bela Vista promove o Arraiá da Locanda, com música ao vivo, quadrilha, comidas e bebidas típicas e brincadeiras para as crianças. O evento acontece na rua Joaquim Agantimoço, no número 157.
Bom, gente, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Bom fim de semana, gente. Tchau, até segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã.